coração, me dá o eletrocardiograma. E as ondas do eletrocardiograma retratam o funcionamento elétrico do coração, tá? E é possível diagnosticar como o coração está funcionando olhando para o eletrocardiograma, tá? E se nós olharmos então essa figura, essa é uma figura clássica do eletrocardiograma, tá? E esse eletrocardiograma apresenta ondas elétricas, tá? Então veja, nós temos uma primeira onda chamada P, nós temos um complexo chamado QRS, que é um conjunto de 3 ondas, e uma onda T, tá? Cada uma dessas ondas apresentam uma característica da atividade elétrica do coração. E uma sequência de eventos do eletrocardiograma é possível avaliarmos a condição do coração, inferirmos possíveis patologias que estão ocorrendo no coração. O ideal, eu já comentei isso na aula passada, é que vocês tenham uma noção básica do eletrocardiograma. Como eu comentei, vocês vão ser profissionais da área de saúde. Não é o meu intuito aqui que vocês saiam daqui sabendo olhar um eletrocardiograma e dizer assim, bom, isso aqui é um bloqueio de terceiro ramo atrioventricular, então você tem que entrar com tal medicamento, etc. E tal. Não, não é essa a intenção. A intenção é que vocês olhem um eletrocardiograma e falem, esse está um eletrocardiograma normal, ou esse está um eletrocardiograma alterado. Vá procurar um profissional especializado nessa área. Porque vocês podem muito bem ir trabalhar numa determinada cidade do Brasil e o paciente de vocês levar o eletrocardiograma para vocês darem uma olhada, porque eles confiam muito em você. E de repente a pessoa chega e vocês observam que não tem a onda T, por exemplo, no eletrocardiograma. E aí? O que significa não ter a onda T? Tá? Vocês sabem, vão saber pelo menos daqui a pouco o que significa a onda T. Se não tiver essa onda T, o que significa? Certo? E vocês podem indicar para um profissional mais especializado. É possível olhar uma sequência do eletrocardiograma e dizer qual que é a frequência cardíaca dessa pessoa. O que significa os batimentos cardíacos? É contrações e relaxamentos só ocorrem porque nós temos uma atividade elétrica, certo? Porque são células excitáveis, quando estimuladas geram uma resposta mecânica, tá? Então, o eletrocardiograma nada mais é do que registro de uma diferença de potencial elétrico no coração, tá? Nós vimos uma região que gera atividade elétrica e é transmitida para todo o coração. Como nós temos os discos intercalares, o coração vai responder como um todo. Ou ele despolariza, ou ele não vai despolarizar como um todo. Tá bom? O que permite o eletrocardiograma? Tá? Só como informação para vocês. É possível analisar, obviamente, a atividade elétrica do coração, já que estamos falando de diferenças elétricas no músculo cardíaco. É possível acompanhar distúrbios de ritmo e também de atividade elétrica. É possível, isso aí já para uma pessoa mais especializada, quantificar lesões isquêmicas no coração, simplesmente olhando para a atividade elétrica. Inferir alterações iônicas, veja que eu coloquei os 3 principais íons responsáveis pela atividade elétrica de células, isso reflete, obviamente, no coração como um todo. Monitorar a ação de determinados fármacos, tá? Então, se o paciente toma por exemplo, um antagonista beta, por exemplo, o que vai isso inferir na atividade elétrica do coração, tá? Ou se ele toma um que aumenta a recaptação de cálcio dentro do músculo cardíaco, qual que é a interferência que isso vai ter na contração? Bom, se tem uma interferência na contração, certamente terá uma interferência na atividade elétrica também do músculo cardíaco. É um exame fácil de ser feito, não é invasivo, não é? É possível avaliar a frequência cardíaca, avaliar sinais elétricos no coração e, consequentemente, a atividade do músculo. Então veja, aqui tem 3 exemplos de eletrocardiograma.
Então, se vocês olham um eletrocardiograma como esse, é possível detectar as 3 grandes ondas. Então, onda P, o complexo QRS e a onda T, certo? E assim sucessivamente. Mas, de repente, você olha para um eletrocardiograma como esse, de um paciente que chegou para você, aí você consegue ver a onda P, aí tem um tempo muito grande para o complexo QRS acontecer, e parece que o complexo está alterado, mas daí não tem a onda T. Aí tem uma onda P, pula um complexo QRS, tem uma onda P. Não precisa saber que isso é um bloqueio de 3º grau do eletrocardiograma, mas veja, é nítido de ver que isso é diferente de uma situação normal, não é? Vocês podem saber indicar para um profissional mais capacitado para tratamento desse paciente. Ou se chega uma pessoa, quer dizer, na verdade ela nunca vai chegar no consultório de vocês dessa maneira, né? Porque isso também é uma fibrilação ventricular, então o coração está completamente desorganizado. Isso significa que o coração está átrio e ventrículo despolarizando concomitantemente, tá? Solução para essas fibrilações ventriculares é o choque mesmo, é usar o desfibrilador. Quando você dá o desfibrilador, é uma corrente muito forte que você passa dentro do organismo, o coração para, tá? De bater. E aí espera-se que o coração assuma a função natural, que seria o nódulo sinoatrial despolarizar, mandar informações para o átrio despolarizar, contrair, o potencial de ação passar para o ventrículo despolarizar e o ventrículo contrair. Tá? Nessa região de fibrilação ventricular, o que acontece é que o nódulo sinoatrial gera atividade, o átrio ventricular gera, as vias internodais geram ao mesmo tempo, feixe de His, fibras de Purkinje, todas as células começam a gerar atividade elétrica de maneira desordenada. Tá? Então vejam, então aqui aquela figura clássica do eletrocardiograma, não é? A onda P, complexo QRS e a onda T. O que significa cada uma dessas funções? Tá? Então veja, aqui na onda P, nós temos, quando nós temos a onda P do eletrocardiograma, isso é a somatória de toda a despolarização do átrio. Tá? Então, quando eu olho a onda P, significa que o átrio está despolarizando. Tudo bem? Quando eu olhar o complexo QRS, eu vou ter uma despolarização ventricular. Tá? Então, o que significa o intervalo PR? Contração do átrio. Ou o tempo que o átrio levou para despolarizar até esse potencial chegar no ventrículo. Tá certo? Mas seria a despolarização inteira do átrio aí. Tá? Se a onda P é despolarização atrial e o complexo QRS é despolarização ventricular, então é o tempo que o átrio despolarizou, provavelmente gerou uma resposta mecânica que contraiu, essa contração impulsionou sangue para o ventrículo, e aí o ventrículo vai despolarizar. Tá? E a onda T seria a repolarização ventricular. Tá? Então vejam, o átrio despolariza, existe um tempo até esse potencial ser transmitido para o ventrículo vai despolarizar, certo? E aí o ventrículo vai repolarizar. Não existe, ou pelo menos não dá para ver, a chamada onda de repolarização atrial, porque as ondas de despolarização ventricular são muito intensas e que vão mascarar a onda de repolarização ventricular. Atrial, tá? Então vejam, mas como que é o princípio para vocês conseguirem entender essas ondas do eletrocardiograma? O que eu vou mostrar para vocês a partir de agora é como que nós chegamos nessas ondas para cima, para baixo, etc. Tá? Só que eu vou demonstrar para vocês somente o que ocorre na onda P. Mas isso é aplicado para o complexo QRS e para a onda T. Tá?
Percebam que a onda P é uma onda simples de despolarização. E do ventrículo, a despolarização ventricular é um pouco mais complexa. Por que isso? Porque se nós olharmos no coração, no átrio, que é a onda P, que é a despolarização atrial, onde inicia-se a atividade elétrica? No nódo sinoatrial. Certo? Então, esse potencial, quando gerado, ele vai seguir esse caminho, não é? Em direção ao nó do átrio ventricular. Vamos pensar num vetor resultante aí, tá? Esse seria o sentido. E depois, quando ele passa para o ventrículo, o que acontece? Ele não desce em direção ao ápice do coração, depois ele sobe em direção à base do coração. Mas lembra-se que o coração é um órgão tridimensional. Aí. Por isso essas várias ondas, porque quando a região do septo está despolarizando, as regiões laterais estão ainda repolarizadas. Quando as áreas laterais estão despolarizadas, a região central já repolarizou. Então, por isso essa confusão de ondas para cima e para baixo. Tá? Bom, mas como que se deu isso, então? Bom, veja, aqui nós temos somente uma figura mostrando o ventrículo. Tá bom? Então, nós temos aqui o septo ventricular, né? O ápice do coração e a base do coração, e as regiões laterais do coração. Como eu comentei agora há pouco, o potencial é gerado no nódo sinoatrial e ele vai em direção ao nó do átrio ventricular para descer pelo septo ventricular. Esse é o caminho por onde o coração, a atividade elétrica tem que ser percorrida. Lembra da propriedade da condução do coração? Tem uma sequência por onde o potencial tem que passar. Quando ele passar aqui pelo septo ventricular, eu vou começar a despolarizar essa região do septo, certo? Porque o potencial está descendo. Por que cargas negativas? Bom, se eu pensar numa célula, qual que é, em repouso, a polaridade do meio extracelular? Positivo. E do meio intracelular? Negativo. Então veja, essa diferença de cargas que gera um potencial elétrico, que é um potencial de repouso. Certo? Quando a célula despolariza, nós temos o quê? Uma inversão de cargas. Tudo bem? Não sei se o Vinícius ou o Donato que explicou isso para vocês. Tá? Tudo bem? Então, o que nós estamos vendo aqui são as cargas externas do coração, não internas. Tá bom? Mas, enfim, eu gerei uma despolarização no septo. Mas, nas regiões laterais do coração, as células ainda não receberam essa atividade elétrica. Tá certo? Porque o potencial está caminhando. Dessa maneira, vocês concordam que eu vou formar cargas positivas e negativas no meio extracelular ao longo de todo o meu ventrículo? Se eu tiver isso, eu vou ter campo elétrico sendo formado nessa região. Eu tenho cargas negativas e cargas positivas, certo? Então, forças elétricas vão estar sendo formadas no meu tórax durante a atividade elétrica do coração. Tá? E essas diferenças é que vão determinar essas ondas do eletrocardiograma. Então, imaginem um coração. Veja, isso não é um coração